Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar nossa aula falando sobre o parnasianismo no Brasil. E aí é muito importante que vocês tenham estudado os vídeos anteriores, o realismo e o naturalismo, porque esses movimentos eles são contemporâneos, tá? Eles acontecem no mesmo período, o realismo e o naturalismo em 1881, usam aquele mesmo contexto histórico que nós estudamos nos vídeos anteriores, então nós não vamos falar muito sobre isso. Tá? Então são movimentos contemporâneos. O parnasianismo ele é só poesia, então ele vai estar voltado para os poemas, para a poesia, enquanto que o realismo e o naturalismo se voltava para a prosa. Tá? E aqui ele tem mais o que é que esses movimentos têm em comum? Eles são pautados pela mesma visão literária, materialista, cientificista, menos religiosa, menos espiritual. Tá? Mas também são diferentes. A primeira diferença, como eu já falei, é a questão desse parnasianismo ser para a poesia e o realismo e o naturalismo ser para a prosa. Também, o parnasianismo não escreve sobre política, sobre religião e sobre amor. E ele vai escrever sobre o que então? Principalmente sobre objetos e sobre a natureza. Tá? Faz muita descrição de objetos, como nós vamos ver a seguir. O parnasianismo tem como marco inicial a publicação de Fanfarras, do autor Teófilo Dias. Então ele publica esse texto, esse livro, Fanfarras, e inicia-se o parnasiano. Então são livros com características parnasianas. Também são isso em 1882 ou 1883. Tem livros que citam que é 1883, tá? Tem uma dúvida aí quanto ao ano. Contudo, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Correia formam a trindade parnasiana, ou tríade parnasiana. E esses autores também são importantes porque eles vão auxiliar a implantação do parnasianismo no Brasil. Os escritores parnasianos buscavam um sentido para a existência humana por meio da perfeição estética. Por isso, a preocupação residia na arte pela arte, ou seja, a forma como característica principal da poesia. Resumindo, não importa o conteúdo do poema não importava. O que importava era a estrutura do poema, como ele estava construído, se tinha rima, se as palavras estavam sendo bem usadas, se eram palavras padrão, tá? Então era isso que importava, porque isso remetia a eles ao quê? Fazia o quê? Fazia um retorno à cultura greco-latina, que foi considerada como a mais bonita da época, tá? Então eles buscavam essa perfeição com a inspiração na cultura greco-latina, que seria a forma de perfeição para eles. A poesia parnasiana afasta-se dos elementos sociais que o realismo e o naturalismo tinham, tá? O realismo e o naturalismo se preocupavam muito com essas questões sociais. E a poesia parnasiana não, ela afasta-se desses elementos sociais e preocupa-se mais com a descrição do corpo, descrição de desejos, descrição de objetos, sem idealização romântica, tá? Então ele se preocupa mais assim, também com elementos da natureza. Então descreve objetos, elementos da natureza, corpo e de certa forma o desejo, mas sem idealização romântica. São características a arte pela arte, como nós já vimos no slide anterior, tá? O que importa é a forma e não o conteúdo. Esse objetivismo, universalismo, cientificismo e o positivismo, eles são comuns ao realismo e ao naturalismo, nós já estudamos lá, né, nas aulas anteriores. O parnasianismo apresenta temas baseados na realidade, só que essa realidade voltada para objetos e paisagens, tá? Nada de realidade social, fazendo crítica ou alguma coisa do tipo, mas mais para esses objetos e paisagens. Também mostra fatos históricos, mitologia grega e cultura clássica. Então são temas abordados dentro desse parnasianismo. A busca da perfeição, como nós já vimos, que eles criam algo perfeito e a perfeição vinha através da forma. Sacralidade é a mesma coisa que venerar, né? Venerar o culto e a forma, veneração. Preocupação com a estética, com a métrica e com os versos. Como eu falei, era isso que importava, se tinha rima, se não tinha,
assim, as palavras utilizadas, como era que estava sendo construídos os versos, utilização de rimas ricas e palavras raras, palavras bem da norma padrão, da norma culta. E rimas ricas é porque o poema tinha que ter rima, né? Era uma obrigatoriedade do parnasianismo. Preferência por estruturas fixas, dentre elas a mais usada, o soneto, como eu vou mostrar no slide a seguir, e descrição visual e bem detalhada. Como é que era construído esse soneto? Obrigatoriamente tinha que obedecer a esses critérios. Um soneto é escrito com 2 quartetos e 2 tercetos, 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos, obedecendo essa ordem. Primeiro os quartetos, depois são os tercetos. E tinha que somar 14 versos. Tá? Então, quando você divide aí em 2 quartetos e 2 tercetos, vai somar 14 versos. Um soneto é escrito dessa forma. E claro que para o parnasianismo, esse soneto tinha que ter rimas, tinha que rimar. Autores. Nós vamos falar especificamente de 4. O primeiro é o que inicia, que é o Teófilo Dias, Teófilo Odorico Dias de Mesquita. Para quem não sabe, ele era sobrinho do Gonçalves Dias, poeta que nós já estudamos lá no Quinhentismo Brasileiro. Tá? Também foi patrono da Academia Brasileira de Letras e ele é o responsável por iniciar esse movimento, com a publicação do livro Fanfarras, marcando assim o início do realismo do parnasianismo brasileiro. E aí vem a tríade parnasiana, que são os 3 outros autores, o Raimundo Correia, que é o Raimundo da Mota de Azevedo Correia, juiz e poeta, nasceu no Maranhão, publicou os primeiros textos em 1879, tá? Suas obras apresentam características românticas, parnasianas e simbolistas. A poesia possui um caráter pessimista e subjetivo e ao mesmo tempo apresenta preocupação com a métrica, que é o que vai se encaixar dentro do parnasianismo. O Olavo Braz Martins de Guimarães Bilac, jornalista, contista, cronista, poeta brasileiro, fundador da Academia Brasileira de Letras, juntamente com outros autores que já passaram, dentre eles o Machado de Assis, então ele também tem essa contribuição. É conhecido pela sua atenção à literatura infantil, pela participação na vida cívica, era um ativo republicano e nacionalista, defensor do serviço militar obrigatório, tá? Foi responsável pela criação da letra do hino à bandeira, que foi esse hino à bandeira, inicialmente ele foi criado somente para circulação na capital federal, que na época era o Rio de Janeiro, como nós vimos no contexto histórico, na aula anterior, mas mais tarde foi adotado para todo o Brasil. Então ele foi criado e intitulado como o hino da bandeira do Brasil. E foi criado pelo Olavo Bilac, dentro desse período aí. Em 1907, Olavo Bilac foi eleito o príncipe dos poetas brasileiros, sendo um dos mais populares, ficou conhecido, sendo um dos autores mais populares e importantes para a literatura brasileira. O Alberto de Oliveira, Antônio Mariano Alberto de Oliveira, nasceu no Rio de Janeiro, também estudou em escola pública, formou-se em farmácia, frequentou o curso de medicina, que foi onde conheceu o Olavo Bilac, mas ambos abandonaram a faculdade. E aí começaram a escrever, tá? O estilo parnasiano, dentro do estilo parnasiano, com descrição, com exaltação da forma, com o culto da arte pela arte, como nós já vimos. E ele faleceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1937. Então faz parte, esse é o segundo da tríade parnasiana. Aliás, o terceiro, só recapitulando. O primeiro da tríade é o Raimundo Correia, o segundo o Olavo Bilac e o Alberto de Oliveira é o terceiro. Ambos fazem parte, os 3 fazem parte da tríade parnasiana, ou trindade parnasiana. Aqui eu coloquei para vocês 3 poemas desses 3 autores, onde eles vão falar exatamente dessas coisas que nós estudamos nas características. Primeiro, como foi falado lá, ele volta muito para a questão de falar de objetos. E aí nós temos o primeiro poema, que vocês podem ler na íntegra no slide, que eu vou deixar para vocês, falando sobre o vaso chinês.
que é uma das criações desse poema. Então, observar a questão de falar de objetos, a questão da estrutura do poema, que está todo organizado, a questão de rimas dentro do poemas, tá? Assim também como o do Olavo Bilac, apresenta essas mesmas características, sempre soneto, e o último do Raimundo Correia, também dentro dessa estrutura, tá? Então, o parnasianismo é esse movimento, ele é um movimento pequeno, né? Foi o que menos se destacou dentro da literatura brasileira, foi o parnasiano, mas é importante a gente estudar também para conhecer. Lembrando que ele é contemporâneo ao realismo e ao naturalismo. Tem características iguais, mas também tem características diferentes, tá certo? E assim a gente encerra o parnasianismo no Brasil. Vamos agora para a atividade. Bons estudos!